Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e responder uma dúvida muito grande dos investidores. Será que o Banco do Brasil pode quebrar? Ou mais, se ele não for quebrar, será que o lucro líquido pode nunca mais se recuperar e o banco se tornar uma péssima decisão de investimentos? Bom, vamos tratar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar um fator surpresa que pode fazer com que o Banco do Brasil possa multiplicar em muitas vezes no médio e longo prazo. Então fiquem comigo aí para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre tudo isso aqui, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? E não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, pessoal. Na parte de membros, vocês conseguem ter acesso à minha carteira de ações, os meus últimos aportes, novas movimentações, fora análises exclusivas, tá? Tudo isso por apenas R$19,99 por mês. Você tem acesso a um conteúdo totalmente imersivo. Ações que eu não falo na parte pública, eu trato com muito mais profundidade aqui na parte de membros. Então não perca mais tempo, pessoal. Torne-se membro e aproveite o conteúdo exclusivo. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Falar então sobre o Banco do Brasil, tá? Pessoal, o Banco do Brasil, lamentavelmente, né, este ano ele tem passado por uma questão muito delicada com o agronegócio. Então isso aqui já é de conhecimento de todo mundo, inclusive do mercado. O Banco do Brasil neste ano viu seu lucro líquido desabar em apenas um trimestre mais de 60%. E a perspectiva para este ano não é boa em comparação ao ano passado. Por quê? Ele deu de fato o guidance, tá? A projeção de lucro para este ano. E perceba que o lucro líquido do Banco do Brasil este ano vai ficar na faixa de entre 21 a 25 bilhões. E na verdade a incerteza era ainda maior no trimestre passado, porque ele não tinha nem dado esse guidance, tá? Ele tinha colocado aqui, ó, em revisão. Então, o risco no trimestre passado do mercado estava muito elevado. Agora o mercado já sabe ali onde que o Banco do Brasil vai mais ou menos lucrar. Pelo menos um horizonte, né? Pelo menos uma média o mercado já consegue tirar de parâmetro. Isso aqui fez com que as ações se acalmassem no curto prazo. Não pelo menos ali continuasse nessa tendência de queda como estava, tá? Então foi uma boa estratégia do Banco do Brasil ter colocado um guidance realístico. Eu acho sim que o banco vai conseguir cumprir esse guidance, tá? A probabilidade deles reduzirem isso aqui, no caso revisarem novamente, acaba sendo muito baixa, porque é um cálculo bem simples, pessoal. Só para o primeiro semestre o banco já lucrou, né, 11,2 bilhões. Supondo que o lucro líquido no próximo TRI seja ali na faixa de 4 bi, uma leve melhora, e supondo mais uma melhora ali para o quarto trimestre, até porque a própria instituição vê que seu lucro líquido vai voltar a crescer, né, ali no ano de 2026, então se o lucro ficar em 6 bilhões, eles podem lucrar 21,2 bilhões. Eu não acho que vai ser assim tão brusco. Eu acho que no próximo trimestre, essas aqui são as minhas estimativas, tá? Nada é recomendação, cada um pode pensar de uma maneira diferente. Eu acho o seguinte, pessoal, como vai entrar o resultado da BB Seguridade no próximo trimestre, então o Banco do Brasil já vai ter um salto no lucro, mas não por conta das suas operações de crédito. Isso aqui vai continuar pressionado, até porque o próprio banco fala que a inadimplência ainda continua elevada, mas sim por conta das subsidiárias. Somente as subsidiárias integrais que o Banco do Brasil possui, retirando a BB Seguridade, já traz para ele um lucro líquido na faixa de R$1 bilhão, tá? Aí é que tá a questão. Porque a BB Seguridade vai dar aqui para o Banco do Brasil de dividendos 2,6 bilhões, considerando a posição que o Banco do Brasil tem na seguradora. E se eu somar isso aqui, a gente tem um resultado por equivalência patrimonial de 3,6 bilhões, tá? Aí, supondo que ele vai ter 2 bi de operação com crédito, supondo ali um lucro líquido de 600 milhões por mês, que fica próximo do que ele lucrou ali em junho deste ano com uma inadimplência elevada. Isso aqui já nos traz um resultado de 5,5 a 5,6 bilhões. Esse daqui
é a minha estimativa. No cenário mais pessimista, a gente pode ter 5 bilhões. Aí sim, já com uma melhora mais gradual para o próximo trimestre, para o quarto. Aí o banco pode sim atingir esse guidance. Vamos ficar no meio do caminho. Supor que o Banco do Brasil vai lucrar este ano 23 bilhões de reais. Isso aqui nos dá um ROI, se a gente dividir pelo patrimônio líquido da empresa, nos dá um ROI de 13,1%, tá? Claro, é um ROI ruim, mas pelo menos não é péssimo, aquele ROI que o banco já reportou no passado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, já teve momentos aqui na história que o ROI do Banco do Brasil chegou em 8%, tá? O mercado está colocando aqui 8%, mas não é a realidade. Perceba que aqui ó, já teve momentos, não mostra no investidor 10, mas lá no ano de 2008, 2012, mais ou menos, aqui na faixa de 2015, nesses anos de crise do Banco do Brasil, ele já chegou a ter um ROI de 8%, muito baixo. Ele sempre se recuperou. Qual que é a vantagem do Banco do Brasil, pessoal? Por que eu acho que o investidor ele não tem que ter dor de cabeça? E essa falinha aí que o Banco do Brasil vai quebrar, eu acho irreal. É um banco estatal. O governo precisa do Banco do Brasil para preencher o déficit orçamentário, ou seja, né, consequentemente ali, preencher as contas públicas da União. Então, deixar o Banco do Brasil quebrado, o governo jamais faria. O governo iria imprimir dinheiro para que salvasse o banco porque precisa dele. Isso aqui é uma questão óbvia, tá? Mas o que poderia acontecer, que eu acho que também tem uma chance muito pequena, é do lucro líquido do banco nunca se recuperar, o que eu acho improvável, já que a história nos mostra que sempre quando crises piores já aconteceram, ó. Olha o ano aqui de 2012, o lucro do banco desabou mais de 60%, tá? E ele se recuperou. Perceba que pro ano seguinte o banco recuperou, depois caiu aqui em 2016, recuperou, aí depois caiu aqui em 2020, recuperou. Então perceba que os ciclos de crédito do Banco do Brasil, eles são voláteis? São, mas eles se recuperam rápido. O banco ele tem esse tombo no lucro e depois ele volta a crescer novamente a sua rentabilidade gradualmente. Perceba que já aconteceu diversas vezes. E nesses momentos de estresse, as ações acabam ficando muito baratas, pessoal, cotadas por múltiplos muito abaixo do valor patrimonial. Olha só o PVP hoje do Banco do Brasil, temos aqui 0,65 de PVP, isso aqui é as mínimas do banco, tá? Na época da pandemia, ele atingiu esse PVP. Época de 2015, ele chegou também nesse PVP. Isso aqui que o cenário era pior, porque tinha corrupção envolvido no meio, tá? Então, olha só a questão. Então, quem se aproveita desse cenário de estresse no banco, consequentemente pode fazer um excelente negócio, porque ele fica cotado por múltiplos extremamente baixos. E aí, se a recuperação acontecer, você pode estar comprando o banco com alto potencial de valorização e também com bons pagamentos de dividendos que podem acontecer aqui para o Banco do Brasil, tá? E o que acontece, pessoal, é uma questão muito interessante, ó, porque para o banco chegar em uma vez de valor patrimonial, as ações já precisariam se valorizar pelo menos ali 53,84%, que já traria um bom upside para o investidor, fora também os bons dividendos. Aí muitos vão falar, poxa, Pablo, mas o dividendo foi cortado para este trimestre, né? Não é que ele foi cortado, pessoal, o Banco do Brasil não desrespeitou o guidance, tá, de dividendos. Ué, Pablo, como assim? Sendo que era para ele anunciar dividendos esse trimestre. Bom, era para ele anunciar, porém, como o banco ele fez ali uma reprogramação de payout, ele reduziu para 30%, tecnicamente, o primeiro semestre já ultrapassou, né, o quanto que ele deveria pagar de payout, porque o lucro líquido consolidado já tirando ajustes, tá? O ajustado, ele não entra para cálculo, consequentemente, de pagamento de dividendos de JCP, né, que é descontado ali justamente do lucro líquido contábil do Banco do Brasil, e não do ajustado que ele tem ali por algumas outras operações. Então, se eu colocar aqui, ó, 3,5 bilhões, que foi o que o banco pagou somando juros do capital próprio e dividendos relativos ao primeiro semestre, e dividir por 9,8 bi, a gente teve um payout de 35%. Então perceba que ele já ultrapassou esse payout. Por isso que, para equilibrar em 30%, ele não pagou este trimestre e vai pagar ali no dia 11 de novembro. A probabilidade dele pagar em 11 de novembro é bem alta, já que ele não pagou agora, então ele já vai jogar de uma vez só para o dia 11 de novembro. Então, sem desespero, aí sim vai encerrar este ano em 30% de payout. Eu vejo o pessoal disseminando a informação, o Banco do Brasil não pagou dividendo por má fé. Não, não foi de má fé. Seria de má fé se o banco tivesse pago uma porcentagem menor ali no primeiro semestre, já para esse trimestre tivesse anunciado. Aí sim, de fato, seria ali uma postura não muito favorável. Mas não foi o que aconteceu. O banco, ele pagou acima de 30%, já que ele teve essa convergência, né? Seria também de má fé se ele tivesse mantido 40% de payout e não pago. Aí sim seria uma situação para deixar a gente aí de cabelo em pé.
Mas não é, né, pessoal? Vamos falar aí, o banco cumpriu sim o guidance, agora é esperar o próximo trimestre para receber o dividendo. Esse trimestre, triste mesmo a gente não ter dividendos, até porque eu também estava esperando aqui na minha carteira para receber uns dividendos de Banco do Brasil para reinvestir, tá? Portanto, sem desespero. As oportunidades, elas não surgem, pessoal, quando está céu azul, tudo maravilhoso, tá? Elas surgem quando o cenário está totalmente desconfortável. E aparentemente no Banco do Brasil, isso já aconteceu diversas vezes e quem comprou fez um excelente negócio. Por exemplo, aqui, ó, o Banco do Brasil, né, colocando em múltiplos, hoje ele está barato, tanto pelo PL, se a gente pegar aqui, ó, o valor de mercado do Banco do Brasil hoje, que está na faixa de 117 bilhões, tá? E nós dividirmos isso aqui pelo guidance projetivo este ano, de 23 bi, supondo que ele fique no meio do caminho, temos aqui 5 vezes lucro, tá? Então perceba que no pior cenário o banco está cotado por 5 vezes. E no pior cenário possível, supondo, o topo, no caso ali o fundo do guidance do banco, ele estaria cotado por 5,5 vezes lucro, o que é barato, já que a média do banco é ser cotado em 6,5 a 7 vezes lucro, tá? Pablo, eu não acho barato, então exige um desconto maior. O problema é que nós não temos bola de cristal. Será que as ações vão cair? A gente nunca vai saber, pessoal, nunca de fato sabe. Por isso que eu acho que o foco do investidor que está começando agora não é pagar o melhor preço mais baixo possível, é tentar pagar um preço razoavelmente barato numa empresa de qualidade. Eu penso pelo menos aqui desta forma, tá? Agora, o mais interessante de tudo isso, olhando somente para valor patrimonial e PL, o banco está barato. Utilizando indicadores aqui de valuation no Banco do Brasil dos grandes investidores, vamos utilizar preço justo do Graham. Olhando aqui para o preço justo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil hoje, tá, ó, 22,5, tá? Que mede o PL juntamente com o valor patrimonial, vezes aqui o LPA e vezes o VPA, que está na faixa aqui de R$ 30,60. Então a gente tem aqui, pessoal, R$ 51 de preço justo para Banco do Brasil, que dividido agora por esta cotação, a gente tem um potencial de alta de 155%, tá? Então a gente percebe que pelo múltiplo do Graham, o banco ainda está muito barato, tem um bom potencial de se apreciar no longo prazo. Olhando para o PEG Ratio do Peter Lynch, que é medir a taxa de crescimento do Banco do Brasil conjuntamente, né, com o seu PL, então a gente pega o PL atual e divide por uma taxa. Pablo, como que a gente descobre a taxa de crescimento? Olha, lá na parte de membros eu ensino para vocês isso, pessoal, por isso que eu falo, tornem-se membro do canal, tá? Parte de membros só tem benefício aí para vocês. Mas tudo bem, hoje o Banco do Brasil cresceu na média 10,5% ao ano, já fazendo o cálculo que eu ensino lá para membros sobre como você encontra essa taxa de crescimento, tá? Bom, 10,5%, supondo um dividend yield médio na faixa de 8,5%, que foi a média de Banco do Brasil nos últimos anos, o retorno embutido ali, né? No caso, no preço da ação, pode ser de aproximadamente 19% ao ano, tá? E aí, utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, 5 dividido por 10,5, temos um PEG Ratio de 0,47. O Peter Lynch falava que a ação deveria estar no mínimo uma vez, tá? PEG Ratio para ser precificada pelo menos por sua taxa de crescimento. E não é o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Ele está muito abaixo disso, o que mostra um potencial de desconto muito expressivo. Até colocando aqui um cenário de crescimento ruim no Banco do Brasil, apenas de 7% ao ano, a ação ainda estaria barata, negociada por 0,71 vezes de PEG Ratio. Então mostra que nos piores cenários temos um banco já muito descontado. Quanto mais desconto, menor é o nosso risco, porque a gente paga mais barato e consegue ter uma expectativa de retorno interessante. Então vocês estão vendo a discussão aqui do vídeo, pessoal? Não é uma questão de que o Banco do Brasil vai quebrar, não. É uma questão de que o lucro líquido pode não voltar. E não é o que acontece. O lucro líquido sempre volta para cima, tá? Porque para uma empresa tirar prejuízo, não precisa quebrar. Basta ela ficar com lucro líquido ruim, que aí você vai perder dinheiro. Mas não é com o Banco do Brasil. O ciclo sempre acontece e ele sempre volta para cima, tá? E aí o dividendo do banco cresceu sim acima da inflação. A gente vê um crescimento aqui, né? Consequentemente, em Banco do Brasil, mais ou menos de 200% no seu dividendo cheio. Então a gente teve uma alta de 200% no dividendo, numa lupa de 9 anos, o que traz pra gente um crescimento de 12,98% ao ano no seu dividendo, superando em 2 vezes a inflação do período, tá? Então perceba que foi uma boa decisão alocar o capital nas ações do Banco do Brasil, tá? E o estudo que eu tenho para trazer aqui para vocês, pessoal, no final do vídeo, é justamente o quê? Em ciclos de alta, já mostrei aqui várias vezes no canal, lá na parte de membros eu mostro para vocês também esse estudo, tá? Torne-se membro do canal. Bom, pessoal, o estudo é o seguinte, em outros ciclos, o Banco do Brasil já chegou a se apreciar muito, tá? Último ciclo ali de 2008... a gente viu uma alta
de 1.500% nas ações, fora bons dividendos. 2016, o banco se apreciou 300%. E quem pega esses ciclos de alta consegue multiplicar o seu capital muitas vezes. Pablo, por que esses ciclos acontecem? Bom, tem uma explicação plausível para isso, pessoal. Acontece justamente por conta de que o Banco do Brasil, ele é uma empresa de commodity, tá? Tecnicamente, meio ali direcionado para commodity. Por quê? Porque boa parte da sua carteira está em agro. Então, o agro, quando ele vai bem, o banco ele consegue ter um resultado muito acima da média, com queda na inadimplência e alta também nos resultados. Por isso que, quando você olha para o Banco do Brasil, entenda um ponto, você investe parcialmente em uma empresa cíclica, assim como Petrobras e Vale. Vai ter ciclos de bonança no banco, como por exemplo dividendos absurdos, a valorização extrema, portanto também vão ter ciclos ruins, de queda nas ações, dividendos abaixo, e aí que você se aproveita para se posicionar no cenário contrário, contra a manada, né? Para conseguir ali retornos acima da média, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Eu já entendi que Banco do Brasil aparentemente parece uma oportunidade. As projeções do mercado falam para nós de que o lucro líquido do banco, Pablo, lá para o ano de 2026 deve ficar na faixa de 30 a 28 bi. Você acha que o mercado está certo? Olha, eu acho que o mercado está parcialmente certo, está muito razoável nas suas projeções e o banco pode sim recuperar o lucro líquido para o próximo ano, tá? Porém, Pablo, é muito difícil acompanhar todos esses cálculos em tempo real, muito complicado. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione isso? Eu já sei que a parte de membros, tá? Me traz ali um conhecimento mais aprofundado, já assinei sua parte de membros, estou assistindo os seus vídeos, meu conhecimento já está muito acima da média. Portanto, eu precisava de uma ferramenta que me proporcionasse em tempo real algo a mais, um que a mais, né? Um mapa, para que eu visse se as ações estão baratas. Bom, pessoal, é por isso que para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para você. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia, tá? Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para sempre, pessoal, para a sua vida toda. Então, olha só que interessante. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, cada minuto, cada segundo, todas as mais de 100 ações dessa planilha são atualizadas sem que você tenha que fazer nada. E terceiro fator, conta os melhores indicadores da bolsa, né? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios aqui que vocês podem aproveitar. Mais moleza que isso aí, pessoal? Só sopa de minhoca, uma mão com açúcar. Queria eu ter uma planilha dessa quando eu estava começando. Garanto que iria ali, consequentemente, me proporcionar um potencial muito maior aqui para mim e faria com que eu tomasse decisões mais assertivas. Então aproveitem esta oportunidade que eu estou oferecendo para vocês. O link desta belezura estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado estará a planilha e também para você o link para vocês se tornarem membros aqui do canal. E também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isto, tá? Eu acredito que o Banco do Brasil é sim uma oportunidade, mas vai exigir um pouco de mais paciência dos investidores, porque ele tem passado por esse ciclo um pouco ruim este ano e já tem perspectivas de melhora por parte do próprio banco, tá? No ano de 2026. Isso aqui foi muito bom, acho que da gestão. Pelo menos dar um norte ali pro investidor de quando toda essa tempestade vai melhorar, né? Porque o investidor já fica sabendo, pro 2026, então o banco já tem recuperação e esse ano é só ruim. Aí eu vou aproveitar para acumular agora, pro ano de 2026 eu ter ali uma turbinada no meu capital e também bons dividendos que eu posso receber no meio do caminho, tá? Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Então, por este vídeo aqui é isso e pessoal, não se esqueçam, pelo amor de Deus, tá? Comentem aí embaixo o que vocês têm de Banco do Brasil e o que acham pro médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!